A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito boa noite. É com grande alegria que estamos aqui na nossa devocional, um toque de vida abundante, trazendo sempre uma breve meditação acerca da maravilhosa palavra de Deus. Lembrando que estamos aí na rota dos milagres do Senhor Jesus, onde nós estamos aí vendo a cada dia um pouquinho do livro de Mateus. Já vimos a genealogia de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, a visita dos magos, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes, a volta do Egito, a pregação de João Batista, onde João Batista diz: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Sim. Depois nós vimos ali João Batista dar o testemunho, o batismo de Jesus, o cenário onde se encontram biblicamente, no mesmo cenário, o Senhor Jesus, o nosso Deus e o Espírito Santo, onde o nosso Deus, ele fala: eis o meu Filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo está ali como forma de pomba. Sim, momento tremendo, momento maravilhoso, onde as três pessoas da Trindade Santa se apresentam aqui no Novo Testamento, momento maravilhoso. Depois do batismo de Jesus, fomos para a tentação de Jesus, Jesus volta para a Galileia, a vocação dos discípulos, o Sermão da Montanha, onde está ali as bem-aventuranças, onde está escrito assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, diz o Senhor Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E depois vem o sal da terra, os discípulos como sal da terra, os discípulos como luz do mundo. Está assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E depois os discípulos como luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Depois veio a parte onde fala que Jesus não veio revogar a lei, e Jesus completa o que foi dito aos antigos, e ali fala sobre adultério, sobre juramento, sobre a vingança, sobre o amor ao próximo. Depois vem a prática da justiça, como se deve dar esmolas, como se deve orar. Lembrando que cada parte dessa está lá no nosso canal, onde nós podemos meditar um pouquinho. Você não assistiu ainda, vai lá. Cada parte dessa está lá no nosso canal. Como se deve orar, depois vem a oração dominical, onde o nosso Senhor Jesus ele nos ensina a orar, dizendo: portanto, vós orareis assim. A oração maravilhosa, um exemplo de oração, um modelo de oração, onde o Senhor Jesus diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque o Senhor Jesus continua ainda, ele fala assim:
Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É interessante, isso nos lembra de Pedro, quando ele faz a pergunta ao Senhor Jesus: até quantas vezes eu devo perguntar ao meu irmão, perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. E o Senhor Jesus então diz: Pedro, não, até 7 vezes não é suficiente. 70 vezes 7, Pedro. Por que 70 vezes 7 do Senhor Jesus? Porque aqui na oração ele fala: porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vós, o Pai Celeste, os perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, o resumo é: se você perdoar só até 7 vezes, o Senhor vai te perdoar somente até 7 vezes também. E aí? Será que você e eu somos preparados para sermos perdoados pelo nosso Deus somente 7 vezes? Claro que não. É só a graça dele. Então, todas as vezes que for necessário, o nosso Deus, que nós nos arrependemos, chegarmos diante do nosso Deus com sinceridade, nos arrependemos, ali cumprindo ali, né, o conselho de João Batista, que ele faz: arrependei-vos, que foi o discurso de João Batista. Toda vez que nós nos arrependemos, Senhor Jesus, Ele nos perdoará. Não porque merecemos, é graça. É graça, é a mais pura graça. Depois está continuando: como jejuar os tesouros no céu, não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça e ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Depois Jesus continua falando sobre a luz e as trevas, os dois senhores, falando que não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, ou há de servir a um e odiar o outro. Não tem jeito. Depois o Senhor Jesus fala sobre a ansiosa solitude pela vida, onde o Senhor nos dá o conselho para não andar ansiosos, para que possamos confiar mais nele, buscar mais a face dele em nome de Jesus. O juízo temerário é proibido. Jesus incita a orar a 2 estradas, os falsos profetas, e chegamos hoje aos 2 fundamentos. E o final do Sermão da Montanha está escrito assim, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E enfim, o final do Sermão do Monte, que está escrito assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aleluia. E assim terminamos a parte aqui do Sermão da Montanha do Senhor Jesus. Texto maravilhoso, vale a pena refletir. Como nós falamos, o nosso devocional aqui é apenas uma pincelada da palavra de Deus, mas o bom mesmo é você abrir a palavra, meditar, investir o seu tempo na palavra e falar assim: Espírito Santo, fala comigo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua presença, Deus. Pai, que Teu Espírito Santo, Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa falar aos nossos corações, ó Deus, possa trazer paz, possa trazer alegria, possa trazer renovo, Deus, em nome de Jesus. Em um mundo, ó Deus, de tanta turbulência, ó Deus, em um mundo, ó Deus, onde estamos vivendo hoje, momentos de enchente, ó Deus amado, Pai, de convulsão social, Deus. Pai, entra com providência nessas causas, ó Deus. Abençoe, Senhor Deus, aqueles, Pai, que estão enfrentando lutas, ó Deus, especialmente nas enchentes, ó Deus amado, em todo o Brasil, Deus. Pai, envia homens e mulheres, ó Deus, que possam ser bálsamos, ó Deus, do Senhor para essas vidas, em nome de Jesus. Pai, e o Senhor possa também gerar paz aos nossos corações, ó Deus amado, para que possamos viver o melhor do Senhor.
Reina sobre a vida do meu irmão, reina sobre a minha vida. É a oração que faço e já agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Até a próxima nossa devocional, querendo Deus. Em nome do Senhor Jesus.